Olá, chegando mais uma vez com a mensagem que edifica para a tua, para a minha e a nossa vida, para a nossa edificação. Livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 19 e 20, que nos diz assim: Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Meus queridos, depois da queda de Adão e Eva, a humanidade perdeu a intimidade e o convívio diário com o Criador. Todos nós pecamos e estávamos destituídos da glória de Deus. Louvado seja Deus. Nós sabemos que o homem, ele foi criado segundo a imagem e semelhança do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a partir do momento que o homem, ele desobedeceu aos mandamentos do Senhor, ele desobedeceu a palavra de Deus, aquilo que o Senhor tinha ordenado, aquilo que o Senhor tinha instruído, para que eles viessem a viver, praticar e obedecer. Este homem, esta mulher, eles passaram a não ser mais esta propriedade peculiar de Deus. Por quê? Porque eles abriram uma brecha em suas vidas e deram espaço ao pecado, à maldade e a tudo aquilo que é abominável aos olhos de Deus. E desta maneira, o homem e a mulher passou a fazer uso da sua vida de uma forma geral, da maneira pela qual eles achavam melhor, pensavam da maneira que achavam melhor, agiam da maneira que achavam melhor, falavam da maneira que achavam melhor. Mas nós sabemos que para pertencermos e para continuarmos pertencendo a Deus, que é santo, a palavra do Senhor diz: sedes vós santos, porque eu, vosso Pai, sou santo. Então, para permanecermos sendo do Senhor, precisamos voltar, precisamos se humilhar. O homem precisa reconhecer o seu estado, precisa reconhecer a necessidade que ele tem, aleluia, do Senhor em sua vida. O Senhor veio demonstrando por diversas vezes e maneiras diferentes a sua vontade de habitar com os homens, morar no meio deles. O Todo-Poderoso usou teofanias, se fez carne e habitou por 33 anos na nação de Israel. Por quê? Porque o interesse, a vontade de Deus era restabelecer a aliança com o homem e com a mulher. O desejo do Senhor é estabelecer a aliança, restituir a aliança. É não só apenas visitar o homem, como ele visitou Abraão, como ele visitou Gideão, como ele visitou, aleluia, Sansão e muitos outros homens no passado. Mas ele, por intermédio do seu amor e graça, ele enviou o seu único filho. E lá no livro de João, capítulo 1, versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. Ele veio, ele se fez carne, ele habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, diz a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso para se aproximar do homem, para se aproximar da humanidade, para assim mostrar o caminho que conduz o homem a esta aliança,
O caminho que conduz o homem, a mulher, a estar mais perto de Deus, a ser novamente uma morada, um local aonde o Senhor, Ele habite constantemente, a todo momento. Louvado seja a Deus. Como escravo, é o bom e exclusivo, como escravo bom e exclusivo de seu Senhor, nós, tendo sido comprados pelo precioso sangue de Cristo, não somos de nós mesmos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Ele veio, Ele morreu na cruz, derramou seu sangue, e desta maneira, nós e toda a humanidade que era escrava da sua própria vontade, escrava do seu próprio eu, escrava do pecado, a partir do momento que Ele nos comprou e nós cremos e entregamos a nossa vida a Ele, nós passamos a ser um santuário dEle, diz a palavra, uma morada dEle, um empreendimento para a glória dEle, para Ele habitar. Louvado seja a Deus nosso Pai. Aleluia. O que Paulo quis dizer quando mencionou que o nosso corpo pertence a Deus, muitas pessoas dizem que têm o direito de fazer o que quiserem com o seu corpo, embora pensem que isso seja liberdade, estão na realidade escravizados por seus próprios desejos. Quando nos tornamos servos de Deus cristãos, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Assim sendo, o nosso corpo não nos pertence mais. O fato de Deus ter nos comprado por bom preço alude nossa condição de escravos, adquiridos em um leilão. A morte de Cristo nos libertou do pecado, mas nos obriga a servi-lo. Se alguém viver em um edifício de propriedade de outra pessoa, procurará evitar violar as regras do edifício. Por isso, por seu corpo pertencer a Deus, nós não devemos violar os padrões de vida estabelecidos pelo nosso Deus e Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Como propriedade de Deus, nós não devemos violar os princípios, a vontade e o direcionamento de Deus para todos nós. Em Êxodo capítulo 19, versos de número 5, Deus disse ao povo de Israel: agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Olha o que Deus diz para o povo, olha o que Deus diz para mim, olha o que Deus diz para você. Se nós diligentemente ouvirdes a voz de Deus e guardar a sua aliança, seremos propriedade peculiar de Deus. Glória a Deus. Está aqui o princípio que Deus requer de nós. Está aqui a ordenança de Deus para todos nós sermos diligentes em ouvir, sermos diligentes em guardar a aliança e obedecer a sua palavra. É desta maneira e desta forma que nos tornaremos e permaneceremos sendo propriedade de Deus, lugar de habitação do Senhor. Glória a Deus. Ele quer habitar, Ele quer viver, Ele quer permanecer em mim,
dentro de mim e de você, agindo e operando para a glória do nome dele e no futuro reinarmos com ele para todo sempre em glória. Deus abençoe a tua vida. Não deixe de compartilhar, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Nos ajude a compartilhar, a anunciar a palavra do Senhor para mais pessoas, para mais vidas serem alimentadas e edificadas pela palavra de Deus. Muito obrigado pela sua atenção. Deus abençoe em nome de Jesus.